própria imprensa, a Globo, até a Globo se questionou qual é o vínculo de Bolsonaro com o 8 de janeiro. E ninguém consegue explicar. É evidente que o julgamento da primeira turma da corte, do país foi político, sem provas. Optaram por condená-lo e a 6 auxiliares pela suposta tentativa de golpe, sem armas, sem canhões, sem soldados na rua. Apenas uma baderna coletiva, semelhante às que o PT e a esquerda promoveram na esplanada dos ministérios nas últimas décadas. A prisão domiciliar em que se encontra nos dias de hoje tem origem em suas falas, em sua retórica eleitoral de palanque nos eventos de 7 de setembro, que nem de perto permitiriam a condenação de 27 anos. Em cima de um trio elétrico em São Paulo, o homem calejado, o político ofendido de maneira vil pelos esquerdistas, desabafava e atendia aos apelos do seu eleitorado. Dessa postura, aprendê-lo e condená-lo a quase 3 décadas é um assinte ao Estado Democrático de Direito. Encarcerá-lo no presídio de segurança máxima é mais uma vendetta pessoal do que respeito às leis e à Constituição. Aos 70 anos, o ex-presidente da República marcha para um verdadeiro calvário político e pessoal inimaginável para quem comandou um Brasil sem corrupção. Um homem idoso, que ainda sofre as graves sequelas da covarde facada de Juiz de Fora e que ainda hoje os esquerdopatas inventam que não existiu. A justiça tem sempre que seguir o que a Constituição prevê e ninguém pode estar acima dela, nem mesmo o ex-presidente da República e menos ainda seus guardiões. Vê-lo sendo espezinhado, escorraçado, perseguido politicamente, sendo alvo de retaliações judiciais incompreensíveis à luz da Constituição, isso dói. É uma dor que corrói não só nossos corações, como os de toda a sociedade brasileira, que vê um dos seus maiores líderes do país passar por tudo isso. A justiça e a história vão reconhecer cedo ou tarde essa brutal injustiça. Aí, veja só. Fui todo para deixar para comentar de uma vez só. O que o Vanguard está falando aqui não é nada assim, trouxe aqui algum argumento que nós nunca escutamos em nossas vidas. Não é sobre isso. Mas, pessoal, veja só. Você tá vendo como tem espaço? E você tá vendo como é possível fazer uma defesa de Bolsonaro sem ficar com vergonhinha? O Vanguard critica o judiciário. Você não precisa citar nome, não. A galera que não quiser citar nome. Eu acho que algumas coisas deveria até citar. Deveria citar, mas tudo bem. Mas assim, cita o judiciário, deixa claro que é um julgamento político. Já tá claro que Bolsonaro tá sendo condenado sem crimes. Se posiciona contra a esquerda. Bota o dedo na cara, inclusive do Lula. Você sabe que tá falando muito bem do Lula quando diz que tem gente aí que já teve uma ficha realmente corrida e que agora tem posições de destaque. Aí eu pergunto pra vocês, o que custa, pô? A nossa classe política que tá o tempo todo dando entrevistas, se posicionar de forma mais assertiva em prol de Bolsonaro. O que custa? O que custa? Cadê a galera que tem mandato que tá o tempo todo falando com a imprensa? Na hora que os nossos deputados, eles, sei lá, protocolam algum projeto de lei ou eles vão em alguma viagem internacional que eles acham que essa viagem aí pode beneficiá-los eleitoralmente, eles fazem questão de falar com a imprensa, para soltar notinha, para repercutir o que eles estão fazendo. Mas para falar do Bolsonaro, ninguém abre a boca. Ninguém, simplesmente ninguém. Isso não é aleatório. Tava passando lá no Twitter. A Tsu colocou esse recorte aqui. Subscrevo integralmente. Não só a fala da Tsu, como a fala desta senhora. Bolsonaro não precisava, mas ele quis. Quis mostrar o que estava errado no país e também o que estava errado em nós. Quis abrir nossos olhos e provar que o Brasil pode dar certo. Quem hoje o julga porque ele não usou as palavras certas ou não agiu da forma mais polida ou da melhor estratégia... estratégia sou eu que estou falando. Esquece da intenção que veio antes de tudo. Não estariam onde estão se ele não tivesse dado o primeiro passo. Cresceram no terreno que ele abriu e agora viram as costas, como se ele não fosse nada. Isso aí é uma matéria sobre isso, sobre virar as costas. Vamos lá. A minha filha é apaixonada com o presidente Bolsonaro, né? Ela ama ele. Foi ela que me bolsonarizou, inclusive, porque eu era também inclinada para o movimento esquerdista. Minha filha foi que me disse: mãe, ele não é nada do que estão falando, assiste os vídeos sem edição.
E aí eu abri minha cabeça, vou assistir. Não vou ser levada por ninguém, vou assistir com o meu discernimento. E aí eu fiquei revoltada, né? Vendo toda a maldade que faziam de distorcer. O cara só é um sincerão, cara. O cara sofre de um sincericídio, entendeu? Ele é um sincerão. Eu amo gente sincerona, eu também sou uma sincerona, entendeu? E o problema dele é que ele fala palavrão, o pessoal fica de religiosidade. Gente, não é cristão evangélico, deixa o cara. É dos males o menor. Pô, Deus vai trabalhar, já tá diminuindo pra caramba, tá diminuindo a beça. Deus tá trabalhando na vida dele, pô. Que besteira! Comparado com quanta coisa boa o cara fez. Aí, resumindo, a minha filha queria muito ver o Bolsonaro. Tava quase chorando, apaixonada com a vida do presidente, ama ele. Ele xinga, ela ri. Ela ama, morre de rir dessas coisas. Aí ela pegou e falou: mãe, queria muito ver ele. Eu pedi se ele abriria uma exceção para nos receber. Ele, quando soube que era eu, prontamente abriu a exceção. A Antônia Fontinelli me contou que ele ficou muito feliz porque eu fui no programa da Antônia e falei essa história. E ele ficou super feliz porque eu sou filha de dois nomes que eram muito do esquerdismo por muitos anos, né? Meus pais eram muito esquerdistas, né? Então era uma grande novidade, uma pessoa que era filha de duas pessoas que vieram do movimento, né? E aí ele, quando soube que eu estava lá fora, abriu uma exceção para nos receber. E a gente só queria tirar uma foto. Ele, não, faço questão que vocês sentem comigo 1 minuto. Sentamos à mesa com o presidente, a minha filha com um olho brilhando de alegria. E ele foi, assim, de uma humildade, sabe? Eu vou confidenciar aqui uma coisa, eu não sei se ele vai achar ruim, mas eu vou confidenciar porque eu acho que é o momento de eu contar. Ele pôs a mão assim, no nosso braço, assim, com muito respeito. Sim. Pôs a mão assim, como quem quer pedir um favor, com o olho cheio d'água, falou pra mim: por que eu enfrento tanta maldade? E eu olhei o olho dele e falei: meu Deus, o que é isso? Né? As pessoas não têm ideia do que... Eu vi o que esse homem estava carregando nas costas dele. A pergunta dele foi muito profunda. E o olho cheio d'água. E aí, a hora que eu vi o Espírito Santo, eu vi Deus se ampairando, assim, tipo, Deus iluminando ele. Porque a gente foi livrado de algo que a gente não sabe o que a gente foi livrado. Porque sabe lá o que aconteceria com a gente se não fosse o governo dele durante os quatro últimos anos, durante um lockdown. A gente não sabe aonde a gente estaria hoje, o que a gente estaria vivendo hoje. Então, do que Deus nos livrou, a gente não tem condição nunca de saber. Entendeu? E se Deus quiser, não queremos saber nunca. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ai, vocês discordam alguma coisa aí? Mas não, porque tem que destruir a imagem do Jair, né? Não, Jair Bolsonaro fez... A culpa é dele. A culpa de tudo que deu errado de Bolsonaro. Se 2026 as coisas não saírem de forma perfeita... Se sair de forma perfeita, ainda vão arrumar alguma forma de jogar pedra no Jair. Ainda vão fazer isso, cedo ou tarde. Mas te ligue só. Antes de falar desse pessoal aí que vira as costas... Ontem a turma do Igor Gadelha, né? O Gustavo Zuc que trabalha com o Igor Gadelha publicou isso daqui, ó. Pra você ver como a coisa só melhora. Caciques do PL negociam solução para resolver disputa na direita em Santa Catarina. Aí você pensa, né? Disputa na direita em Santa Catarina. Aí a gente tá lidando de Carol de Tony, né? Carlos, em tese, o Amin. Em tese seria essa disputa, né? Lideranças nacionais do PL, Valdemar, Altineu, negociam nos bastidores da Lima. Possíveis soluções para a disputa interna na direita de Santa Catarina deflagrada após Carlos Bolsonaro decidir concorrer ao Senado. Pô, essa história aí, velho, é papo furado. O Carlos já era candidato, mas certo, desde junho. Nada foi dito. Nada foi dito. Esperaram Bolsonaro ser preso, calado, para criarem uma briga. Então, a matéria já começa de forma safada. Aí continua. Para solucionar esse impasse, lideranças nacionais do PL, Valdemar, Altineu, Duda Lima, passaram a sugerir que Amin seja candidato a vice-governador. Aí você fala, pronto, realmente resolve. O Amin é vice do Jorginho, e aí é o Senado e a Carol e o Carlos. Pronto, resolvido. Não. E que a segunda vaga ao Senado seja usada para atrair o PSD. Ué? Vem cá, gente. Se a confusão é Amin
Carol e Carlos, que é o que eles estão tentando nos fazer acreditar. A confusão em tese seria essa. Você colocar agora uma quarta pessoa para disputar o Senado, isso ajuda como?